Bom, nessa videoaula nós vamos conversar um pouquinho sobre os documentos médico-legais. É uma videoaula dentro do curso de Perícia Médica Judicial. Vai falar um pouco sobre os conceitos e as classificações. Documento é todo aquele elemento, seja foto, peças, papel, gravações, que são utilizados no intuito de provar alguma coisa, de elucidar um fato, de comprovar alguma questão, alguma hipótese científica. Então, a tudo isso a gente chama de documento. Então, considerando que o documento médico-legal envolve qualquer elemento realizado por médico, né, indivíduo com formação médica específica, legalmente habilitado, ou seja, subentende-se que ele tenha o registro no Conselho Regional de Medicina, de forma escrita ou não, pode ser apenas de forma verbal, né, para elucidar algum fato de interesse jurídico ou administrativo. Então, a gente tem como conceito principal desse documento médico-legal essa possibilidade de eu ter um documento elaborado por um médico, de forma escrita ou não, que seja utilizado para algo de interesse jurídico ou administrativo. Bom, quanto à classificação, os documentos médico-legais são classificados em atestados médicos, relatório médico-legal e parecer médico-legal. Esses são os três principais documentos médico-legais. Alguns autores ainda classificam de modo apartado as notificações compulsórias e o depoimento oral. Ok? Vamos tratar um pouquinho de cada aqui. Quanto aos atestados médicos, segundo Souza Lima, o atestado médico é a afirmação simples e por escrito de um fato médico e suas consequências. Tá? Então, todo fato médico e suas consequências que o médico faça uma afirmação sobre essas questões, a gente vai denominar de atestado médico. O próprio atestado médico ele tem algumas classificações. A primeira classificação dela é quanto à procedência e à sua finalidade. Então, a gente pode ter um atestado médico oficioso, que é solicitado por qualquer indivíduo que tenha interesse em ter esse atestado, né? E tem por finalidade qualquer finalidade específica daquele indivíduo que solicitou. Não há uma finalidade previamente determinada. A gente tem também os atestados médicos administrativos, que são aqueles solicitados por uma autoridade administrativa. Geralmente estes são utilizados em casos de licença de saúde, atestados de saúde ocupacional, por exemplo, os ASOs, né, que a gente conhece, e aqueles fornecidos com o intuito de ser submetido a uma perícia para benefícios previdenciários, né. Temos também os atestados ditos judiciais, que são aqueles solicitados por uma autoridade judiciária, em geral para justificar falta em tribunais de júri, falta em audiências e outras questões de interesse ao juízo, para o juízo. Uma classificação que talvez seja aquela que é melhor utilizada, uma vez que ela utiliza fatos médicos, né? E aí não sofreria interferência em que âmbito esse atestado está sendo solicitado, seriam esses três tipos de atestados: os atestados de sanidade, os atestados de enfermidade e os atestados de óbito. Os atestados de sanidade são aqueles que apresentam uma condição de rigidez física ou mental. Geralmente tem por finalidade aquelas avaliações para fins de concurso público, aptidão para o trabalho também, né? Prática de atividades físicas, dentre outras condições. Os atestados de enfermidade são aqueles utilizados cujo conteúdo é uma condição de doença, o seu tratamento, o seu prognóstico. Esse é um atestado que é o mais conhecido na nossa prática diária dentro da medicina, né? É aquele atestado que é solicitado pelo próprio paciente, a fim de apresentar em algum lugar, informando cujo conteúdo é a informação sobre essas condições de saúde. Se ele tem, que doença ele apresenta, qual o tratamento realizado
e qual o prognóstico daquele tratamento, daquela doença. E o atestado de óbito, que é aquele que tem a finalidade, cujo conteúdo são as causas da morte e algumas informações de interesse epidemiológico. Tá? E aqui a principal finalidade do atestado de óbito são as questões jurídicas de encerramento da pessoa, né? E as questões epidemiológicas para fins de orientação de condutas de saúde pública, né? Então a gente precisa entender do que as pessoas estão morrendo para a gente direcionar as políticas públicas de saúde. Então a finalidade jurídica e a finalidade epidemiológica são as duas finalidades do atestado de óbito. Aqui na classificação quanto ao fato médico a ser firmado, alguns autores incluem as notificações compulsórias, que são aquelas notificações feitas a uma autoridade, seja uma autoridade sanitária ou uma autoridade judicial, de um fato que é determinado por lei. Então, um exemplo é a síndrome da imunodeficiência adquirida, em que quando a pessoa é portadora da síndrome da imunodeficiência adquirida, né, a AIDS, o médico é obrigado por lei a notificar a autoridade sanitária desse evento, até para a gente entender qual a evolução dessa doença na população de um modo geral. O atestado médico ele tem algumas normas que regulamentam a sua elaboração, sejam normas ético-administrativas, sejam normas legais também. Então, nas normas éticas, né, que estão constantes no Código de Ética Médica, o último código até revisado recentemente, em 30 de abril de 2019, alguns artigos tratam da elaboração e das obrigações que o médico tem quanto à elaboração desse atestado. Por exemplo, no artigo 11 do Código de Ética Médica, consta que é vedado ao médico receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação do seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, aí mais uma vez o atestado, laudos ou quaisquer outros documentos médicos. O artigo 80 do Código de Ética Médica fala que é vedado expedir documento médico sem ter praticado um auto profissional que o justifique. Então, aqui tratando das infrações éticas relacionadas ao atestado falso, de não ter presenciado algum exame ou não ter realizado uma consulta e, mesmo assim, fornecer um atestado médico, né, um documento médico qualquer. O artigo 81 do mesmo Código de Ética Médica trata sobre a vedação de atestar como forma de obter vantagem. Então, o atestado médico é parte da consulta. E aí, o médico não pode atestar algo com a finalidade de obter vantagem em relação àquele documento elaborado. No artigo 82 do Código de Ética Médica, é vedado ao médico usar formulários institucionais para atestar, prescrever e solicitar exames ou procedimentos fora da instituição a que pertençam tais formulários. Isso era uma coisa comum de acontecer em indivíduos pacientes que iam ao consultório particular de médicos, e o médico utilizava de documentos médicos receituários para atestar uma condição, documentos de instituições públicas, por exemplo, para atestar uma condição verificada em consultório particular. Isso está previsto como uma infração ética no artigo 82 do Código de Ética Médica. Ainda quanto ao Código de Ética Médica, as infrações éticas relacionadas aos documentos médicos, né, é vedado ao médico, no artigo 83, atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente, ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo em algumas condições específicas, por exemplo, quando ele é o plantonista de uma determinada instituição de saúde, ele está atuando como médico substituto de alguma instituição, ou nos casos de necrópsia e verificação médico-legal, em que, nesses casos específicos, o médico que está lá no hospital ele é proibido de atestar o óbito, em casos de morte violenta. Ele tem que encaminhar para um instituto médico-legal para realizar o exame necroscópico e as averiguações necessárias. O artigo 84 do Código de Ética Médica fala que é infração ética deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto, como falado anteriormente, quando houver indícios de morte violenta.
No seu artigo 91, o Código de Ética trata da infração que é deixar de atestar atos executados no exercício profissional. Então, como eu falei anteriormente, é parte da consulta médica o atestado médico. Então, se esse documento for solicitado pelo paciente, o médico é obrigado a fornecer o atestado médico. Tratando agora da regulamentação em âmbito penal, o Código Penal brasileiro trata especificamente da falsidade de atestado médico, no artigo 302, em que cita que dar ao médico, no exercício de sua profissão, atestado falso. Então, além de uma infração ética, aqui o médico incorre no crime de falsidade de atestado médico, que tem como pena a detenção de 1 mês a 1 ano. Além da regulamentação relacionada às infrações éticas e infração penal, existe uma resolução especial em relação ao atestado médico para fins de perícia médica, que aí ganha muita importância nessa videoaula, nesse curso de perícia médica judicial. Então, quando a gente está realizando uma perícia médica e a gente recebe um atestado médico do médico que atende aquele periciando, a gente pode, se não tiver essas informações constantes no slide, o diagnóstico, resultado de exames complementares, a terapêutica instituída, o prognóstico da doença, as consequências da saúde do paciente e a informação sobre o provável tempo de repouso estimado necessário, a gente pode solicitar a esse médico assistente que elabore um novo atestado constando tais informações. Isso está previsto nessa resolução do CFM 1658 de 2002, que foi modificada pela resolução 1851 de 2008. Tá? Então, há uma regulamentação sobre o conteúdo que deve estar presente no atestado médico para fins de perícia médica. Vale ressaltar aqui a questão desse provável tempo de repouso estimado necessário. Aqui é apenas uma avaliação do médico assistente que não necessariamente vai ser acatada pelo médico perito. Este tem o dever legal e a prerrogativa de estabelecer o tempo de repouso para cada caso específico.